Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 20 de setembro. E ontem, na quinta-feira, o Ibovespa ele fechou em queda de 0,5% na contramão dos mercados globais, após as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil no dia anterior. Lá fora, o Fed ele iniciou o ciclo de afrouxamento monetário com um corte de 0,50 ponto percentual, enquanto o Copom ele elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Os principais destaques positivos foram as empresas de alimentos, como por exemplo Marfrig e BRF, né, em um movimento de recuperação após as quedas no pregão anterior, com fundamentos positivos favorecendo a BRF. Brava Energia, né, teve uma performance negativa e ficou como um destaque após também a companhia informar que sua produção no campo de Papa-Terra deve retornar apenas em dezembro, um prazo mais longo do que o mercado estava esperando. Em relação à renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura por toda a extensão da curva, e no Brasil o mercado interpretou o comunicado do Copom após, né, elevar a taxa Selic em 25 bips como restritiva, aumentando a precificação de risco nos ativos locais. Falando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda, em torno de 0,3, 0,4%, após a alta no dia anterior. Na China, na Europa, as bolsas elas também operam em queda, em torno de 0,7%, com destaque econômico da região, né, para hoje, sendo a divulgação dos dados de confiança do consumidor de setembro. E por fim, também a Bolsa do Japão fechou em alta, em torno de 1,5%, repercutindo a decisão do Banco Central do país, que também manteve a taxa de juros inalterada, aliviando as preocupações do mercado em relação a um possível novo aumento. Falando sobre economia, conforme também esperado, o Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica de juros em 5% após iniciar o ciclo de flexibilização monetária em agosto. O comunicado pós-decisão reforçou que a política monetária deve permanecer restritiva por um período prolongado, e apesar de o Fed também ter reduzido sua taxa de juros de referência em 0,50 ponto percentual na última quarta-feira, continua-se também a projetar cortes trimestrais de 0,25 ponto percentual como o cenário mais provável também para o Banco da Inglaterra. Previsto também a redução, a próxima redução em novembro, e o cenário ele projeta a taxa de juros terminal nos Estados Unidos entre 3,25% e 3,5%. O Banco do Japão manteve a sua taxa de juros de referência em 0,25%, em linha com as expectativas, e de acordo com o comunicado pós-decisão, o consumo privado ele permanece em trajetória de crescimento moderado, a despeito do impacto da alta de preços e outros fatores. Com a solidez da atividade econômica, a maioria dos analistas de mercado projeta que o Banco, né, Central do Japão voltará a subir juros em sua reunião de dezembro. E ainda na Ásia, o Banco Popular da China também deixou as suas taxas de juros de referência inalteradas. A taxa de empréstimos de um ano permaneceu em 3,35%, enquanto a taxa de 5 anos segue em 3,85%. A maioria dos agentes de mercado previa uma redução em ambas as taxas, especialmente após o corte de 0,50 ponto percentual anunciado pelo Fed. Na agenda doméstica, destaque para o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas primárias.
o documento ele deve indicar que o governo está próximo de atingir o limite inferior do intervalo de tolerância da meta de resultado primário, apesar da arrecadação abaixo do esperado de algumas medidas de elevação de receitas. A revisão do cenário macroeconômico e a inclusão de novas medidas não tributárias, como dividendos extraordinários de empresas estatais e apropriação de depósitos judiciais, devem reforçar as receitas nos próximos meses. Além disso, acredita-se também que o relatório bimestral de setembro vai apresentar um bloqueio adicional de despesas ao redor de 5 bilhões de reais, já que a revisão altista em benefícios previdenciários deve ser compensada apenas parcialmente por outros gastos. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.